Irmãos, eu ainda estou em meio marcha lenta, tá? Então, ontem ainda foi um dia complicado por causa da dengue. A dengue pegou pesado pro meu lado. Então, quando eu peguei a Covid, todos os sintomas da Covid apareceram. Dor, febre, enjoo, perca do paladar, perca do apetite, todos os sintomas, mal-estar de tudo quanto é jeito, peguei a dengue. É dor, é febre, é frio, é enjoo. Falei, mas tinha que pegar todos mesmo. Aí eu fui ministrar na sexta-feira à noite, pela misericórdia, lá na vigília do pastor Silo, né? O pastor Silo esteve aqui com a gente. Aí eu retribuí, né? E fui pregar na vigília dele na sexta-feira à noite. E aí ele quase morreu de Covid também, ficou entubado e tudo. Aí ele falou, pastor Gil, não pode aparecer mais nenhuma doença para nós, né? Tudo que aparece nós pega. Parece Covid nós pega, parece dengue nós pega, gripe aviária está amarrado. Não apareça mais nada aí em nome de Jesus. Eu ainda brinco, não falo sério, eu prefiro que eu pegue do que alguém da minha casa pegue, do que os irmãos peguem. Para mim, Deus é maravilhoso e vai nos sustentando. Mas hoje eu estou em marcha lenta ainda, não se incomode. Eu vou tentar pegar no meio da mensagem aí, tá bom? Capítulo 23, versículo 7. Eu só vou ler a parte A do capítulo 23, do versículo 7. Diz assim: pois como imaginou na sua alma, assim é. Diga, pois como imaginou na sua alma, assim é. Em outras versões diz assim, e como pensou, é para repetir? E como pensou na sua alma ou na sua mente, assim é. Estende a mão para cá agora e ore por mim. Fala para Deus, dá uma vitamina lá no homem agora. Querido e eterno Senhor, muito obrigado por esta manhã, mais uma manhã na tua casa. Se isso não for motivo de alegria, o que é, Senhor? Se estar na tua casa não for motivo de muita alegria, eu não sei o que é. É sempre um grande prazer, é sempre motivo de paz no coração, de alegria, de satisfação estar na tua casa. Verdadeiramente mais vale um dia no teu átrio, na tua presença, na casa do Senhor, do que 1000 outros dias em qualquer outra ilha paradisíaca do mundo, Senhor. É muito melhor estar aqui, Deus, e fazer a vontade do Senhor e receber o alimento espiritual, Deus, que tanto tem fortalecido e mudado a nossa vida. Então, Senhor, fala essa manhã conosco, como o Senhor já falou comigo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você pode louvar a Deus mais uma vez aí? Esqueceu a boca. Fala, irmãos, esqueceu a boca. Amém. Amém. Deus é bom. Tema: quem você pensa que é? Olha para o teu irmão. Sabe aquela cara de folgado que você tinha quando você não era crente? Não, pastor, eu tenho ainda. Então fala assim, olha para o teu irmão e fala: quem você pensa que é? O marido faz a cara mais mansa, já sabe, né? O marido não faz cara muito brava não, que não dá certo. Pergunta para outra pessoa: quem tu pensa que é? Ele diz quem ele é? Quem ele é? Eu vou perguntar para vocês, quem vocês pensam que são? Olha lá, o pastor Roy acertou. Quem é você? Por que não respondeu da primeira vez? Era para você ter respondido para o teu irmão. Eu sou a pessoa mais feliz dessa terra. Eu não esqueço o Lucas quando era pequeno. Ligaram para a casa dele e perguntaram: quem é você? Eu sou a pessoa mais feliz dessa terra. A pessoa do outro lado não entendeu nada. Você é muito metido, viu?
Ai, esse Lucas, quando era criança, era terrível, Jesus. Só amarrando. Irmãos, eu sou a pessoa mais feliz dessa terra, porque eu tenho Jesus. Amém? Mas eu vou permitir, eu já pedi permissão para Deus. Essa mensagem eu preguei há anos atrás. E eu pedi permissão para Deus na época para tirar o texto do contexto. Sabe o que é isso, né? Vou tirar o texto do contexto bíblico. Existe um contexto para essa frase, para esse texto, que é estar assentado na casa de alguém importante, de um governador. Aí diz, e se você é um homem glutão, põe uma faca na tua garganta, né? Não exagera na dose, toma cuidado, porque pensa que ele quer te agradar, pensa que gosta de você, mas não gosta nada, o pensamento dele não é bom a teu respeito. Eu sei que existe esse contexto, mas eu quero tirar desse contexto e trazer para o contexto que Deus colocou no meu coração, que é, quem você pensa que é? Você é aquilo que você acredita que é. Você é aquilo que o teu pensamento diz que você é. O texto diz, assim como você pensa na tua alma, assim como você imagina no teu coração, assim é. O que você acredita, o que eu acredito, é aquilo que eu sou, é aquilo que você é. Estudos científicos dizem que uma pessoa comum... Não sei se crente é comum, né? Mas uma pessoa comum tem de 50 a 75 mil pensamentos por dia. Por isso que tem uns que estão ficando meio doidos, né? 50 mil a 75 mil pensamentos, muitos repetidos, sim, mas 75 mil pensamentos por dia. É ou não é uma super máquina a nossa mente? É ou não é uma super máquina? Irmãos, é muito pensamento, é muita coisa que passa na nossa mente o dia inteiro, o tempo inteiro, a respeito de tudo que nos cerca. Nós passamos o dia inteiro com a nossa mente, com os nossos pensamentos ativos. Esses dias eu revi um videozinho de um cientista, não sei se ele é cientista ou se ele falava a respeito do que os cientistas comprovaram. Não, era um médico que dizia a respeito de a pessoa ser colocada dentro da máquina de, como é o nome? Como é o nome? Ressonância, isso, pastor Roy, ressonância magnética, e aí dentro da máquina eles fazerem as experiências na mente. Abre os olhos, olha para tal lugar, aí tal parte do cérebro ativa. Começa a bombear sangue naquela parte que você... Aí coloca um som dentro da máquina. A hora que coloca o som dentro da máquina, ativa a parte do cérebro que é o quê? Da audição. E aí, em um momento, eles fizeram essa experiência com relação à oração. E aí, ele diz que quando uma pessoa começa a orar, e eles fizeram experiência com várias pessoas, começa a orar agora, começa a falar com Deus, dentro da máquina, o lóbulo frontal, segundo eles, que é onde nós tomamos as nossas decisões, é ativado e é bombeado muito, não vou saber dizer agora a quantidade, mas muito sangue é bombeado ali para o lóbulo central, frontal, mostrando que quando a pessoa está orando, é quando ela tem a maior capacidade de tomar decisões acertadas. Porque é onde o cérebro é ativado. O nosso cérebro é uma máquina impressionante. Não existe HD no mundo que seja capaz de fazer o que o nosso cérebro é capaz de fazer. Os pensamentos são determinados, os nossos pensamentos, os meus e os seus pensamentos, são determinados pelas nossas crenças e formam a sua percepção das coisas, do mundo e de como você interage com elas. Vou repetir. Os pensamentos são determinados pelas suas crenças e formam a sua percepção das coisas, do mundo e como você interage com ele. Como você interage com o mundo. É por isso que a realidade das coisas ela é muito relativa. De pessoa para... O que é realidade para mim, pode não ser realidade para você. Porque a tua maneira de enxergar o mundo, a tua maneira de interagir com o mundo e com a vida, é diferente da minha maneira, pode ser diferente
da minha maneira de ver, de enxergar o mundo. E aí, o que eu acredito passa a ser diferente, ou pode ser diferente, do que você acredita, do que você imagina. Você pode imaginar um mundo terrível, e eu posso imaginar o país das maravilhas. Porque depende de como eu vejo, depende de como você enxerga. O que você pensa é, então, o que você de fato é. O que você pensa a respeito de você é aquilo que você é. Se você acha que é um fracassado, se você acha que você é um perdedor, uma perdedora, então é o que você é. Se você se vê como um fracassado, então você se torna verdadeiramente um fracassado. Alguns físicos quânticos dizem que quem cria a realidade é o observador. E alguns desses físicos dizem que até com relação à matéria e à quantidade de matéria, isso... eu não sei se eles conseguem provar algum dia, mas dizem que até a matéria pode ser modificada, segundo alguns desses estudiosos, de acordo com a sua maneira de ver. E não se trata apenas de ver o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Amém? Amém? O pessimista vê o copo meio o quê? Meio vazio. E o otimista vê o copo o quê? E não se trata apenas disso. Eles querem provar que isso é possível. Então, de acordo com o que eles pensam, mas eu trago isso para uma visão espiritual, e eu acredito que seja, a maneira pela qual eu observo o mundo e a vida, essa é a maneira que a vida é estruturada ao meu redor. A maneira que eu acredito o mundo, é a maneira que eu estruturo o mundo ao meu redor. Se eu acho que o mundo é um lugar perigoso, um ambiente perigoso, eu vou me cercar de segurança. Eu vou trancar minha casa, eu vou fazer seguro de tudo quanto é coisa, vou comprar um revólver, vou andar de armadura na rua, vou desconfiar de todo mundo que passa do meu lado, porque esse é o mundo que eu criei para mim. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o mundo que eu criei. Aí eu vou ter medo dos meus filhos saírem o tempo todo, eu vou estar preocupado o tempo inteiro. Em todo lugar, todo e qualquer lugar é uma ameaça, até vir na igreja é uma ameaça. Há um risco eminente. Uma bomba pode explodir a qualquer momento. Se largar uma sacola do meu lado, que nem aqueles videozinhos que a gente vê na internet, larga a sacola, o cara vestido de... e sai correndo. Tudo para nós se torna uma ameaça, porque é assim que eu enxergo. E aí eu estruturo o meu mundo de acordo com aquilo que eu enxergo. Então, se eu sou um perdedor, e eu acredito que eu sou, eu me cerco de perdedores. Eu não sou uma pessoa que vai para frente mesmo, e eu começo a ter amizades com pessoas que também não vão, que também não acreditam no seu potencial, que têm a mesma visão de mundo que eu. E aí, é aquela tal curva de rio. Conhece curva de rio? Para só o que não presta. Davi era um perdedor? Não. Davi era um perdedor? Ele foi lá para a cova, lá para a caverna, porque era um perdedor? Não. Mas se uniram com ele um monte de perdedores. E aconteceu o que com os perdedores? Se tornaram vencedores a se unir com ele. Por quê? Porque a visão de mundo de Davi não era de um mundo derrotado, de uma pessoa que não tinha jeito, de um perdedor, um vacilão. Não. Ele sabia que ele era um escolhido de Deus. E ele vivia e se comportava como um escolhido de Deus. E ele aproveitou então os perdedores que vieram se unir com ele e formou um pequeno exército de vencedores. Amém, irmãos? Amém? As pessoas, você vai se cercar daquilo que você acredita. Se a vida me deu uma limonada, me deu um limão, eu faço o quê? Reclamo do amargor, do azedo, do azedume? Não, eu faço uma limonada com ela. Amém? É assim que é. Pastor, você nunca se sentiu triste, desmotivado? Claro. Hoje mesmo de manhã eu falei, Jesus, mais um dia, vamos lá, Senhor, uma injeção aí para conseguir subir. Mas eu não me vejo como um perdedor. Aliás, eu não tenho problema nenhum de autoestima. De baixa autoestima. Outro dia eu estava falando, outro dia alguém estava conversando comigo, eu falei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um problema, mas não é de baixa autoestima não, é de alta. É muito, eu preciso abaixar um pouco. Eu não tenho problema
de baixa autoestima, meu irmão. Eu sou bem convencido até. Às vezes eu tenho que falar para mim, menos. Eu sei aonde Deus quer me levar e eu sei o caminho que eu estou trilhando para isso. E ninguém vai me impedir. Amém, meu irmão? Amém? Não importa se um dia eu estou bem, outro dia eu estou com raiva. Não importa. No final, eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu vou estar onde Deus quer que eu esteja e vou levar minha família. Se você quiser ir junto, vamos lá. Amém? Sigam-me os bons, como diria o Chaves. Quer outro exemplo? Se eu falo da minha mulher, cadê a coisa mais linda do mundo? Amém? Para mim, eu falo, a minha mulher é a coisa mais linda. É a mais inteligente, é a mais bonita, é a mais carinhosa, é a que eu me sinto seguro. E para mim, é a mais pura verdade. Você já ouviu falar várias vezes aqui. Aonde eu estou bem? Onde eu estou bem? Eu estou bem aonde ela estiver. Se ela estiver comigo, eu estou bem. Seja aqui, seja em qualquer outro lugar. E ela sabe disso. Mas essa pode não ser a visão que ela tem dela mesma. Essa, talvez você olhe e fale, não, essa não é a pastora Cida, mas essa é a minha definição da pastora Cida. Essa é a realidade que eu vejo com relação a ela. Amém? A realidade que eu vejo, quando eu olho para vocês aqui, eu vejo um monte de vitorioso. Eu vejo um monte de vencedor. Amém? Eu vejo um exército poderoso na mão de Deus. Amém? Agora você pode imaginar, irmão, tá daí, Senhor, quem sou eu? Oh, Senhor, logo eu, né? Que nem Gideão, nós vamos falar daqui a pouco, nós vamos falar sobre Gideão. Quando eu falo do Brasil, eu não falo do Brasil, de como o Brasil é. Eu falo de como eu vejo, porque é a realidade que eu criei. Eu não queria viver em outro lugar que não fosse no Brasil. Amém? Eu não gostaria, eu já conheço muitos lugares, mas eu quero conhecer mais ainda, eu quero ir e voltar. Por quê? Porque o Brasil é o lugar que eu amo viver. O lugar que tem liberdade para adorar a Deus. Amém? Liberdade para nós estarmos juntos, para ir e vir, né? Cada dia mais cerceada essa liberdade de adorar, é verdade? Né? Mas nós vamos dar um jeito nisso. Deus vai dar um jeito nisso em nome de Jesus. Cabeças vão rolar. Em nome de Jesus. Mas é o lugar que eu amo. Mas outras pessoas podem ver o Brasil como pior lugar. O sonho dela é morar nos Estados Unidos. O sonho dela é morar na Alemanha, na Escócia, na Suécia. Né? O sonho dela é morar em Portugal. Tem um monte de brasileiro indo para Portugal. Né? O idioma é parecido. Né? O país é receptivo. Dá para ganhar um dinheiro. As pessoas podem ter o sonho de... Mas eu não. Eu tenho o sonho de continuar aqui. Porque essa é a realidade que eu vejo a respeito do Brasil. Se você perguntar para o venezuelano, pergunta para um cubano, o que é o Brasil? Você pode ser a pessoa mais pessimista com relação ao nosso país. Vai para um venezuelano, vai para um cubano, para um angolano e pergunta para ele, o que você acha do Brasil? É o paraíso. É a realidade dele. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Você parece que veio dormindo para a igreja, misericórdia. Vamos mandar acender a fogueira ali atrás, hein? Irmãos, você está entendendo? Tudo depende de quem vê. A pessoa faminta, um pedaço de pão velho é ceia, é banquete. Agora, sempre vão haver derrotados. Não porque são de fato, mas porque se acham. E aí para ela isso vira o quê? Um fato. Aí isso vira uma realidade. Ou seja, nós estamos criando, a pessoa está criando a realidade dela de acordo com o que ela crê. E a palavra de Deus, por exemplo, diz, se creres verás a glória de Deus. Em tudo eu vejo a glória de Deus. Em tudo eu vejo a glória de Deus. Foi Einstein que disse, pelo menos atribuíram a ele a frase, né? Alguns acreditam que Deus não existe. Acho que é essa frase. Outros, que eu acredito que Deus é, tudo está em todo lugar. A frase não é exatamente assim, mas é parecida com essa. Eu vejo Deus em tudo. Até nos problemas, até nas dificuldades, eu consigo enxergar o quê? Maria de Deus, a mão de Deus, cuidando de nós, nos ensinando.
O próprio Senhor Jesus disse em Lucas: quem dizem os homens que eu sou? Mateus 16 também. Ele perguntou para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Qual foi a resposta? Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias que voltou, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E aí, Jesus então teve a resposta do que o povo pensava que ele era. Mas aí ele pergunta para os seus discípulos, para aqueles que estavam andando com ele, que tinham já uma convivência com ele, perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que sou? Pedrão imediatamente responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, o que o Senhor responde para ele? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não fosse carne nem osso que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. É isso ou não? É isso ou não? Então, algumas pessoas, e eu tenho que perguntar: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Porque ele pode ser para você algo que ele não é para mim. Algumas pessoas podem ver Jesus apenas como um pai bonzinho, até como empregado, um gênio da lâmpada. Esfrega a lâmpada, dá uma ajoelhadinha ali: Senhor, eu preciso de um tapete mágico. Não, eu preciso... Tem pessoas que só conseguem enxergar Deus, só conseguem enxergar Jesus como alguém que tem que estar sempre pronto para fazer a sua vontade. Algumas pessoas acreditam mesmo. E quando Jesus não faz, e quando Jesus não realiza... se Jesus não fizer, aí eu vou ser obrigado a apelar. Ele disse para mim não apelar, mas eu vou apelar. Aí eu vou em outro lugar, hein? Aí eu vou buscar em outros deuses. Aí eu vou fazer uma magiazinha ali. Vou fazer para poder conseguir o que eu quero. Porque quem Jesus está pensando que é para não me dar o que eu estou precisando? Né? Tem pessoas que vê Jesus dessa forma. Pedro disse: tu és o Cristo. Para mim, Jesus é tudo. Irmãos, eu arrisco dizer que não há momentos que eu mais vi Deus na minha vida do que nos maiores momentos de luta e de perseguição. Nas maiores lutas e nas maiores dificuldades, foi onde eu enxerguei Deus melhor na nossa vida, na minha vida. Por ver o cuidado dele, por ver o zelo dele em nos guardar, em nos proteger, em nos preservar, em fazer-nos continuar acreditando que é possível, que aquela situação não vai me destruir, não iria nos destruir. Eu te falo com certeza, para você também, eu acredito que se você for honesto, você vai poder dizer: puxa, os momentos mais difíceis foram os momentos que eu mais realmente vi Deus. E às vezes é preciso, às vezes é necessário esses momentos para que a nossa realidade mude, para que nós tenhamos um choque de realidade e possamos ver a vida como ela realmente é, não como nós imaginamos que ela é. Josué 1:5, o Senhor disse para ele: ninguém te resistirá todos os dias da sua... Ninguém te resistirá. E ele acreditou. Por quê? Porque Deus falou: eu serei contigo. E ele acreditou. E aí ele se tornou quem ele era? Quem ele se tornou? Quem ele foi? Sim, um grande vitorioso. Um grande vencedor. Nós recebemos palavra o tempo todo na igreja. E, infelizmente, nós não temos o discernimento. Nós não temos muitas vezes, falta um pouquinho assim de sabedoria para dizer: Senhor, tudo que o Senhor está falando é importante. Se não é algo que eu estou vivendo agora, é algo que eu vou viver depois. Deixa eu guardar essa palavra no meu coração. Deixa eu viver essa palavra. Eu quero experimentar tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero mudar a minha realidade. Irmãos, tem um monte de gente frustrada, um monte de gente frustrada. Simplesmente porque não creu. E a palavra que eu acabei de ler: crê somente e verás a glória de Deus. Mas a pessoa não quer acreditar, ela quer ficar presa no problema, ela quer ficar presa na dificuldade, ela quer ficar presa na enfermidade, quer ficar presa na luta. E não vai conseguir viver. Por misericórdia, Deus, ainda que veja que falta fé,
em alguns de nós, Ele ainda nos abençoa, por amor, né? Mas isso não é para ser assim, não deve ser dessa forma. Como você age, diz muito de quem você está se tornando. Olha para o teu irmão e diga, como você age, diz muito sobre quem você está se tornando. Nós estamos num processo de evolução, amém? Nós estamos num processo de crescimento na presença de Deus, amém, irmãos? Então, o que você faz, a maneira como você age, mostra o que você está se tornando. A maneira como você faz as coisas mostra o que Deus está fazendo, para onde você está indo e o que você vai se tornar. Agora, a maneira como você ou eu reagimos mostra aquilo que nós ainda somos. Mostra quem nós ainda somos e naquilo que nós ainda não mudamos. Ou seja, eu ajo no meu trabalho como um bom funcionário, eu ajo na minha família como um bom pai, paciente, como um bom esposo, eu ajo na igreja como um bom irmão, como um bom servo, eu gosto de vir na igreja, eu gosto de servir a Deus, eu gosto de fazer as coisas, e eu vou agindo desse jeito durante toda a minha vida. Aí acontece um problema. Acontece um probleminha. Aí eu reajo àquele problema. Mas eu reajo diferente do que eu estava agindo. Enquanto estava tudo bem, a minha ação era contínua. Era positiva, era para frente. Aí acontece alguma coisa que eu não gosto. Alguém fala alguma coisa na igreja que eu não gostei. Aí eu reajo. Mas aí eu não reajo da forma e nem seguindo as atitudes que eu vinha seguindo. E essa reação mostra aquilo que eu ainda sou e preciso ser mudado. Se está tudo bem, Elias, cheio de ânimo, cheio de força, cheio de ousadia, cheio de determinação, cheio de Deus, vai lá, desafia os profetas de Baal, desafia Acabe, mata 450 profetas, milagre acontece, uma vitória tremenda para ele, para o seu ministério, uma vitória tremenda para Deus, para o reino de Deus. As pessoas que estavam lá titubeando conseguem ver, não, é o Senhor que nós vamos servir, agora nós vimos que o Senhor é Deus, uma vitória impressionante. Momentos depois, a mulher de Acabe, Jezabel, ameaça a ele, vou te matar, assim como você fez aos profetas, vou fazer com você. E aí a reação dele é qual? A ação dele, a atitude dele foi de quem era um vitorioso. E por ele ter agido como vitorioso, põe lenha aí, joga água aí, pega os bichos, traz aí. Pode gritar, pode chamar os deuses de você, grita mais alto porque eles estão dormindo. A atitude de vitorioso, foi ou não foi? E aí a atitude de quem é vitorioso o tornou o quê? Um vitorioso. Mas aí momento depois, a atitude dele, ou a reação dele, foi de um derrotado. A reação dele, ao invés dele continuar o quê? Agindo como vitorioso, e reagir como vitorioso, ele reagiu como um derrotado. E é assim que muitas pessoas agem. É assim que muitas pessoas fazem. Ela está vivendo uma vida de vitória, ela está conseguindo, ela está vindo na igreja, ela está ouvindo a palavra, ela está colocando em prática, até que alguma coisa, ou até que alguém diga algo que ela não gostou, ou até que alguém a afronta, ou até diga uma verdade que ela não quer ouvir, e aí a reação dela já muda, ela se transforma em outra pessoa, pastor. Não, ela só mostra quem ela ainda é, e precisa ser o quê? Mudada.
para se tornar realmente um vencedor, para se tornar verdadeiramente um vitorioso. Diga assim para você mesmo: eu preciso agir e reagir como vitorioso, não como imaturo. Tem pessoas, irmãos, que são muito imaturas, muito mesmo. Elas querem muito, mas não querem dar nada. Tiago disse, capítulo 1, a partir do versículo 2, tende por motivo de grande gozo, alegria, o passardes por provação, porque a provação, ela vai aprovar você, vai aperfeiçoar a sua fé, para que você não tenha falta de nada, diz. É o que a palavra diz, né? Mas nós reagimos mal quando nós somos afrontados, nós reagimos mal. Ontem, eu saí, eu vim aqui na igreja, saí, quando eu voltei, tem placa no portão para não estacionar, e lá é terrível, né? E aí quando eu voltei, o cara tinha deixado o carro na porta. Não dava para entrar na garagem, deixou uma beiradinha, mas não dava para entrar. Aí eu peguei, pensei, vou atrás. É muita folga, tem a placa, né? Aí eu peguei, encostei o carro, eu vi que no de trás não dava para sair. Não dava para ele dar ré. Aí eu encostei o meu e depois coloquei uma plaquinha no vidro. Por favor, não faça mais isso. Deixei o meu carro dormir para fora, mas o dele também ficou preso. Eu deixei uma plaquinha no vidro, ó. Não faça mais isso, né? Pastor, você foi ruim. Não, eu seria ruim se eu tivesse murchado o pneu, que deu vontade de fazer. Eu seria ruim se eu tivesse chamado o guincho, né? Vou guinchar, vou chamar o Detran, que aí dá uma multa porque não pode parar na porta. Aí eu teria sido ruim, né? Mas eu não fui, dei só uma lição. Porque a gente não pode ser o quê, irmãos? Ruim demais. Mas às vezes é necessário o quê? A palavra em Provérbios diz, se o homem mau ficar sem correção, ele continuará sendo mau. Quem sabia disso? O homem mau, sem correção, ele vai continuar sendo uma pessoa má. Mas a gente tem que fazer tudo com sabedoria, com maturidade, com prudência. Não é para fazer o mal para as pessoas. Não faça as coisas por raiva. Não, vou fazer porque eu estou com raiva. Não, vou fazer porque... Não. Senão não vai adiantar. Quem está entendendo, diga amém. Tem que agir com maturidade, tem que olhar o mundo ao nosso redor como Deus quer que a gente olhe. Jesus disse, se creres, farás as obras que eu faço e maiores ainda fará. Tudo está relacionado com o que eu creio. Você pode sair daqui hoje e continuar achando que o mundo é ruim. Você pode continuar achando que a rua que você mora é a pior rua, que a família que você nasceu é a pior família. Você pode sair daqui pensando isso, que o lugar onde você trabalha é o pior trabalho do mundo, que ninguém te reconhece. Você pode sair daqui pensando do mesmo jeito, mas eu aconselho você mudar. Amém? Porque eu ia pregar outra coisa hoje. Eu ia pregar sobre comunhão, eu ia pregar sobre estar na casa de Deus, do prazer de estar na casa de Deus. Amém? Mas Deus deu isso aqui para você e para mim hoje. Então, irmão, encare as coisas de uma forma diferente. O lugar que você mora não é o pior lugar. A Venezuela é pior do que o Brasil. Amém? Tem empregos muito pior, tem gente, você está reclamando do emprego, tem gente por aí catando latinha debaixo do sol para vender por moedas. Amém? Olhe o mundo ao teu redor. Faça a diferença. Você pode ser esse polo. Você pode ser esse diferencial aonde você mora, onde você trabalha. Olha que Davi, é só você imaginar a diferença do vencedor. Davi estava passando o pior momento, um dos piores momentos da vida dele. Quando ele foi se enfiar naquela caverna, era ou não era? Era ou não era? Um homem que era um general, um homem que era amado por todo mundo.
Um homem que era amado até pelo seu rei. De repente vira tudo. Aí ele vai parar sozinho numa caverna. Nem a família dele estava junto. Sozinho mesmo. Nem o seu exército, os homens o seguiram. Mas ele não fez daquele momento o pior momento da vida dele. Não, ele virou a mesa. Ele virou a mesa. O estado de espírito dele, a moral dele devia estar lá embaixo. Mas ele aproveitou aquela situação. Quem se uniu a ele eram homens endividados, eram homens que deviam para a justiça, eram fugitivos. Já estou encerrando, tá? Josué, não temas, tenha bom ânimo. Bom ânimo é um estado de espírito. Como que você está hoje? Eu estou animado. Como que você está daqui 5 minutos? Aconteceu um negócio ali. Já não está mais animado, já está morrendo. Quem você pensa que é? Gideão se achava um derrotado e estava desanimado. Mas Deus fez ele acreditar que ele poderia ser um vitorioso e ele foi. Vou chamar o ministério de louvor já. Gideão, homem valente. Aí ele, quem, eu? É comigo mesmo, Senhor? É você mesmo, homem valente. Senhor, eu sou o menor, o mais pobre, da menor família, da família mais pobre. E o Senhor me chama de homem valente. Deus achou ele aonde? No lagar. Fazendo o quê? Malhando trigo. Mas lagar é lugar de prensar uva, de pisar uva, de fazer vinho. E ele estava lá escondido, malhando trigo no lagar, porque os midianitas, toda vez que chegava a época da colheita, os midianitas deixavam eles ralar, suar o lombo. E na hora de colher, eles invadiam e levavam tudo. E ele estava falando, não, vou preservar pelo menos alguma coisa. E naquela situação, Deus escolhe ele para guerrear um exército. E faz de um perdedor um vencedor. Quem é você? Perdedor ou vencedor? A carinha não está dizendo isso não, hein? Olha para o teu irmão e diga assim, e aí, cara? E aí, mina? Tu é um perdedor ou um vencedor? Teu time está ganhando ou está perdendo? Diga aí, teu time está ganhando? Nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nós pensamos que ele é. É assim que nós vemos o mundo. Agora tem coisa muito pior. Tem pessoa que vê o mundo pelos olhos das outras pessoas. Irmão, você é uma pessoa única, exclusiva, criada pelas mãos do próprio Deus. Você é personalizado. A altura, a largura, a profundidade, o peso, a cor da pele, o timbre da voz, a impressão digital. Você é personalizado. Deus não fez e não criou filhos para a espada, para a derrota, mas para a vitória. Tem um monte de gente olhando para o mundo e vendo o mundo como uma zona de guerra. E você está fazendo parte do exército que está perdendo. Tem gente assim, irmãos. Tem gente assim. Parece que já perdeu a guerra. Está vivendo para quê então? Para de se ver como um derrotado, irmão. Para, pelo amor de Deus. Amém, querido? Tenha esperança.
Tenha fé. Tenha fé em Deus. Crê em Deus, estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis, segundo Crônicas. Crê em Deus. Faça a vontade de Deus. Se levante de manhã da cama e diga: esse dia vai ser diferente. Eu vou fazer a diferença naquele lugar que eu trabalho. Eu vou fazer a diferença na vida de alguém hoje. Faça isso. Diga: eu vou fazer a diferença na vida de alguém hoje, lá onde eu trabalho. Às vezes você pensa que é enxugar gelo, né? Ah, mas é como se fosse enxugar gelo. Não importa, continue fazendo, Deus está vendo. Continue lutando. Tem o sonho de fazer um curso? Faça. Tem o sonho de mudar de emprego? Melhora o teu currículo. Tem o sonho de mudar teu casamento? Faça você a diferença. Tem o sonho de ministério, de fazer algo grande para Deus? Então se levante e comece a fazer qualquer coisa. Pega uma vassoura e começa logo. Enquanto tu ficar sentado não vai acontecer nada. Ah, eu quero mudar a minha sorte financeira. Eu preciso. Então começa a abrir os seus livros fiscais. Começa a olhar, começa a valorizar mais o teu salário. Começa a pôr as coisas na ponta do lápis. Cada centavo que você gasta para ver onde está indo o dinheiro. Para então você ver as coisas começarem a mudar. Enquanto você só ficar falando: ah, está difícil, ah, o dinheiro não está dando para nada. Tu não sabe nem onde está indo o dinheiro. Como é que vai mudar? Arregace a manga. Pare de mandar fazer os outros fazerem aquilo que Deus já disse que é para você fazer. Pare de terceirizar. Pare de esperar por alguém. Ah, eu vou esperar Deus dar uma palavra. Acho que ainda não é hoje. Espera ali fora um pouquinho. Fica ali sentadinho ali. Quem sabe passa um profeta ali e fala com você. Para com isso. Diga: é hoje. É hoje. Diga: eu vou mudar o meu medo, a minha maneira de olhar o mundo hoje. Eu vou criar uma realidade para mim diferente daquilo que eu tenho visto. Fale para Deus. Diga: enxergue o mundo diferente. Amém, irmão? Enxergue o mundo diferente. Fica de pé. Coloca a mão no teu coração.